começou. Mas, rapaz, esse Ivan, vou dizer uma coisa. Assim. Assim que fica. Paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. Uma boa tarde a todos. Nós estamos de volta, esta feita com a segunda edição do programa No Caminho do Amor, e estamos mais uma vez reunidos em nome do Cristo. Nós, nosso amigo Sandro Mangueira, Ivan, Riba, os trabalhadores de todas as horas aqui da Rádio TV Chico Xavier, estamos aqui com o nosso objetivo de falar sobre Jesus e manter cada vez mais forte essa ligação que a nossa doutrina bendita tem com o nosso Senhor e Salvador. Tentar buscar pontos de vista da doutrina quanto às passagens do Mestre, observações que o Espiritismo nos traz, entendimentos sobre os seus ensinamentos, e nós temos esse projeto de falar um pouco mais sobre Jesus, sempre com as lentes do Espiritismo. Somos felizes de poder estar aqui e vamos falar do quanto Jesus nos ama, do amor sem limites que o nosso Senhor e Salvador trouxe à terra. Porque o Mestre tem para conosco um sentimento tão sublimado. Ele nos ama tanto, meus irmãos,
que nos permite escolher o caminho que nós vamos seguir em nossa existência. Observemos que o amor de Jesus não nos impõe, não nos arrasta, não nos prende ou obriga a coisa alguma. Ele pacientemente espera o nosso despertar. A época em que Jesus caminhou pela terra, boa parte dos que o encontraram não o seguiram. Muitos dos que chegaram a ver Jesus optaram por suas ocupações do mundo, por seus bens materiais. É relatado que o mestre decidiu naquela noite atravessar o mar da Galileia. E naquela barca iam Jesus e todos os apóstolos. Na travessia do mar da Galileia, o nosso mestre adormece na barca. E no meio daquela viagem, ventos fortíssimos causam uma verdadeira tempestade. Ondas que jogavam água dentro da barca. Os apóstolos tiveram medo, tal qual nós sentimos tanto medo nas tempestades da vida. Os apóstolos de Jesus tiveram medo da barca afundar. E quase em desespero eles foram acordar o mestre, questionando o Senhor, nós estamos perecendo. E é relatado que Jesus ergue-se, e acreditemos, meus irmãos, ele repreende os ventos, e os ventos se acalmam. Ele observa os apóstolos e os diz: ó homens de pouca fé. E entre os apóstolos eles se questionavam: mas que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos o obedecem? Em verdade, o nosso Senhor repreendia os espíritos que movimentavam os fenômenos climáticos e atmosféricos. A sua autoridade moral dava-lhe condições de controlar, de repreender todas as criaturas que caminham por esse globo. Então aquela viagem seguiu adiante. Eles chegaram do outro lado do mar da Galileia, onde havia uma decápole, 10 cidades controladas por Roma. Eles descem em terra firme, sobem caminhando em um monte. E daquele monte, onde havia também escavações na rocha, sepulturas, algumas abertas, outras não. Daquele monte, de dentro de uma daquelas sepulturas que ainda estava aberta, sai um homem em direção a Jesus. E aquele homem trazia um aspecto muito difícil. Os cabelos desgrenhados, a barba enorme, o corpo coberto de chagas, de feridas, o olhar de um louco. Aquela criatura era subjugada por alguns espíritos obsessores. Aquele homem que um dia teve sua mente normal e equilibrada, utilizando-se dos vícios da vida, frequentando casas de prostituição, foi cada vez mais sendo submetido à obsessão dos espíritos perseguidores. E aos poucos ele foi perdendo o controle de sua própria vida. Aos poucos ele foi sendo subjugado e tornando-se quase que um animal feroz. É relatado que os seus pais, durante esse processo, morreram de desgosto. A sua família afastou-se. Esse homem trazia cordas podres nos pulsos e nos tornozelos, argolas de ferro, porque algumas vezes eles o prenderam durante suas crises, mas ele, em sua fúria, tomado pelos espíritos perseguidores, quebravam todos os grilhões, arrebentavam com as cordas, vivia o sofrimento extremo, disputava o alimento no lixo, era perseguido pelas feras das matas. Aquele homem era subjugado no mais alto grau. E os espíritos que o perseguiam, que o subjugavam a tal ponto dele ser conhecido como um endemoniado. Os espíritos que tanto faziam sofrer, ao perceber Jesus diante deles, questionaram: que queres de nós, Jesus Nazareno, Filho do Altíssimo? E o nosso mestre viu todo aquele quadro espiritual, aquela perseguição, e pergunta-o: qual o teu nome?
E em resposta, aquele homem diz: legião, porque nós somos muitos. E o mestre os ordena: sai dele. E quase que em desespero, aqueles espíritos suplicam para não serem enviados aos profundos umbrais, aos abismos espirituais, para que continuassem naquela região, mesmo largando a vítima. E não longe dali, de onde tudo isso acontecia, era apacentada uma vara de porcos e inúmeros animais. Aqueles espíritos se afastam da vítima, do endemoniado, e a presença daquela falange terrível, que ao afastar-se dele, aproxima-se daqueles animais, é percebida pelo psiquismo dos animais, que fogem em desespero. E atendendo ao instinto de manada, inúmeros porcos caem no abismo, lá embaixo no lago, e se afogam. E após esse processo, aquele homem sente-se reequilibrado. As pessoas que apacentavam aqueles porcos vão até a cidade, contar tudo o que aconteceu, contar do enorme prejuízo que tiveram. Os líderes daquela região vão até Jesus, dizer a ele que não desejam que ele entre naquela cidade. E ao chegar ainda encontram o endemoniado, aquele que fora louco, conversando com o mestre. E aquele homem, agora liberto de suas perseguições espirituais, suplicava: Senhor, deixai-me te seguir, já que só tu teve misericórdia de mim. Deixai-me agora andar contigo, seguir teus passos. Permiti-me ir contigo, Senhor, porque minha família me odeia de tanto que os fiz sofrer. E o mestre o responde: por agora não. Volta para a tua casa e fala tudo o que te fez o Filho do Homem. E aquele homem vai em retorno à sua região, e os líderes daquela cidade pedem a Jesus que ele não entre lá. E o nosso mestre os amava tanto que deixou que eles escolhessem. Prontamente Jesus retorna, não entra naquela cidade, e junto com os apóstolos eles entram na barca e seguem viagem de volta a Cafarnaum. E de longe, ainda de cima do monte, as pessoas o observam, cada vez mais distante na barca. E uma daquelas pessoas questiona: mas quem era ele? O que ele queria conosco? E um outro responde: nós não sabemos. Nós não o deixamos nem falar. E uma segunda criatura pergunta: mas será que ele trouxe algo para nos oferecer? Não seria melhor ouvi-lo? E um dos líderes daquela região responde: o que sabemos é o prejuízo que ele nos deu. Morreram os nossos melhores porcos. Melhor que ele volte. Uma mulher que lá estava diz: ele parecia um nazareno, um galileu, um rabi daquelas terras. E outro responde: o que pode vir de bom da Galileia? Eles já haviam escolhido. Entre o nosso Senhor e os porcos, eles já haviam tomado a decisão. Entre eles, dialogam e dizem: vamos falar com aquele que for endemoniado, saber tudo o que aconteceu. Ele precisa nos contar a verdade. E chegando diante daquele homem que viveu todos os sofrimentos da obsessão terrível, os seus companheiros de região começam a questioná-lo. E aquele homem agora tinha como meta de sua vida testemunhar a Jesus, que foi quem o libertou de todo o sofrimento, de toda dor. E diz: em verdade, aquele deve ser o Filho do Altíssimo, que me libertou das profundezas das perseguições, que me libertou dos demônios, que tanto
me afundavam no charco. Ele é o mensageiro do amor. E minha vida agora será testemunhar o que ele fez para mim. E as pessoas daquela cidade não aceitaram muito bem. Encheram-se de verdadeiro despeito. E diziam àquele homem: até parece que tu amas mais a ele do que a nós. E se tu o amas, vai então para onde ele está. Não precisas conviver conosco. Se tu amas mais a ele, vai até onde ele está. Vai embora. E como está relatado na psicografia de Divaldo Franco, uma pedra corta o ar e atinge a cabeça daquele que fora libertado dos espíritos. Um corte se é feito na cabeça daquele homem, sangue jorra até o chão. Ele sente-se tonto, olha para os seus companheiros de região e os responde: maldita seja, Guedara, maldita seja, tu que expulsa os enviados, que agride os teus filhos. E ele sai de lá, caminha pelas demais 9 cidades, testemunhando a Jesus, contando às criaturas que o amor veio à terra e o libertou das profundezas da obsessão e da loucura. E depois, ele também atravessa o mar da Galileia e vai ser visto no meio das multidões que ouviam ao Senhor. Ele tinha sede desse amor sem limites. Queria ouvir o Mestre, mas aquele homem não ficou satisfeito só em ouvi-lo, em aprender com ele. Ele precisava levar esse amor adiante. Se os seus companheiros de região optaram pelos porcos por sua economia, por sua forma de viver, ele optou por Jesus. Então ele foi em busca daqueles outros que ainda viviam na loucura, dos que viviam no extremo sofrimento. A vida daquele homem virou um testemunho de fé. O convite que Jesus o fez, através da libertação, fez com que ele se tornasse um dos mais humildes servos do Mestre, mas sempre ativo, sempre buscando trabalhar no bem. E assim é com nossa vida, meus irmãos. Teremos sempre opções ao nosso dispor. Os nossos fins de semana serão o que nós fizermos deles. Podemos buscar diversões, não tem problema, mas nós vamos escolher o que nos faz feliz. Eis que podemos usar da nossa força, da nossa capacidade, do nosso tempo livre para servir a Jesus, ou não. Podemos conviver no trabalho e sermos a palavra de conforto, de amizade, ou não. Ou sermos os perseguidores, os que atordoam os subordinados, os que atordoam os superiores. Está tudo em nossas mãos. Nós vamos escolher o que vamos fazer dessa existência. E vamos plantar aqui o que será de nossa vida no plano espiritual. Servir a Jesus, utilizar do perdão, da compreensão com o próximo, ter uma vida leve, uma vida reta, deitar na cama e não ter vergonha de nada que fez. O Mestre nos convidava a essa felicidade diferente, que é muito maior do que tudo que se oferece no mundo material. A felicidade daquele que chega na madureza e olha para trás e se orgulha do que fez. Encontra os erros de caminhada, mas sabe no fundo do peito: eu fiz o meu melhor. Eu tentei me desenvolver, eu dei a mão aos necessitados. Nós podemos escolher. O amor de Jesus nos permite escolher a trilha que vamos caminhar. E eis que, para nosso próprio bem, é bom olharmos o Evangelho, essa doutrina de luz. Nós vamos escolher, inclusive, o que vamos ouvir, porque tem muito lixo sendo jogado aí por todo lugar, mas também tem mensageiros, servidores de Jesus, armados, com violões e com boa música,
Eu conheço um. Essa deixa foi boa, meu irmãozinho. Eu já estava achando bonito, rapaz. É você, meu irmão. Somos nós. Pois é, gente, então pegando a deixa que Jim nos fala, né, do amor sem limites, a gente sabe que o Evangelho, mais do que um livro religioso, como as pessoas pensam, o Evangelho é um manual de vida, né, porque ele narra justamente a passagem do Mestre Jesus pela nossa terra, e são diversas situações onde a gente pode pegar, né, e realmente, se a gente pegar para aquilo ali ler com calma, é um manual de vida. Né? As pessoas falam em livro de autoajuda, eu não conheço nenhum livro de autoajuda melhor do que o Evangelho. Nenhum, não conheço. E mais ainda quando a gente tem, depois a gente tem os ensinamentos da doutrina espírita, né, codificado por Allan Kardec, quando a gente também vai ver que ele dá, digamos assim, uma mensagem de consolação a partir de tudo que Jesus deixou aqui, né? Então, por isso que a gente realmente entende que, além do lado científico e do lado filosófico, o Espiritismo também tem um lado religioso, mas, sobretudo, também como código de conduta. Né? E tem uma música que eu gosto muito, do grupo cearense AME, chamada Súplica a Jesus. Essa música eu acho muito bonita, linda. Então, nada melhor do que nessa sexta-feira, chuvosa em Campina Grande, para quem está pela internet, em Campina Grande, na Paraíba, está fazendo um frio legal. Estou em torno de 20 graus, não é isso, Ivan? Ivan está ali na produção, Ribamar está ali na técnica. Mas Súplica a Jesus é mais ou menos assim. Jesus, no silêncio da prece, seus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem Jesus e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Lindo demais. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E É incrível como... Não, desculpa, e só completando a questão da temperatura de Campina Grande, lembrando também que na TV Chico Xavier estamos no alto da colina da Palmeira. Então, para quem conhece a Paraíba, conhece Campina Grande,
A gente está numa parte alta da cidade, a temperatura aqui está maravilhosa. Muito boa, muito boa. Fica à vontade. Maravilhoso também essa ferramenta, meu irmão. A ferramenta da música que nos enaltece, que melhora a nossa sintonia. É muito bom. Qualquer pessoa que buscar utilizar dessa ferramenta para se acalmar, para repensar. É verdade, a música com a mensagem maravilhosa fica melhor ainda. Né? A música é muito boa. É grandioso, é grandioso. E sintonizar com o amor de Jesus, com esse amor infinito de Deus, também faz parte do nosso esforço buscá-lo, com todas as forças que tivermos, buscar o melhor que o Senhor tem para nos oferecer. Sintonizar com Jesus, ter a opção de viver, mas viver conforme Ele nos ensinou, ser feliz com as coisas boas, buscar cada dia mais compreender a grandeza de tudo isso que nos envolve, porque não duvidemos, o amor de Jesus nos envolve a todo instante. Por mais que as pessoas questionem, mas que amor é esse? Que existe tanto sofrimento no mundo. Todo religioso, toda criatura que abraça uma religião já ouviu isso. Como é que Deus nos ama tanto? E tanta gente doente, padecendo, sofrendo. Todos questionavam, e não é incomum, porque à época de Jesus, os apóstolos também o questionaram. O mestre reunia os apóstolos e os ensinava, ensinando-os que a boa nova seria uma transformação no coração dos homens, que os espíritos seriam elevados e, assim sendo, as suas atitudes aqui na Terra iriam elevar o próprio planeta. Que se quando os homens aprenderem a amar, esse mundo se torna um mundo feliz. Imaginemos o nosso planeta sem o ódio, sem a inveja, sem o rancor. Jesus os ensinava a construir no coração das criaturas o verdadeiro amor. O reino dos céus não era uma construção de pedra. E dizia aos apóstolos que era preciso combater a vaidade, o egoísmo, o sentimento de posse. Os apóstolos o ouviam e sabiam que tudo que vinha dele era a suprema verdade, era o ensinamento divino. Mas Pedro o questiona: Senhor, como eles vão aprender, mestre? Como vão despertar para as coisas dos céus se sofrem tanto? Com tantas doenças no corpo, Senhor, como buscar a boa nova se eles estão aos pedaços, mestre? Tu podes todas as coisas, tu tens o divino poder. Mestre, façamos assim, porque tu não cura todos eles. Porque tu não lhes devolve a saúde, mestre, a todos, e aí eles despertarão. Não seria bom, meus irmãos? Acaba a doença de todo mundo, a gente viver aqui no paraíso. E o apóstolo Filipe entra também, junto com Pedro, nessa ideia de Senhor, seria grandioso. Um grande salto para o Evangelho, mestre. Eles viriam em multidões. Todos os apóstolos concordam. E Jesus, como o divino professor, diz a eles: amanhã pela manhã, antes da pregação, todos eles serão curados, sem exceções. Todos receberão a cura. E no dia seguinte, nos primeiros raios de sol, começaram a vir os doentes de todos os tipos. Os sofredores da terra, com os corpos cobertos pela lepra. Os cegos, os aleijados, os loucos, os obsidiados. E as mãos divinas eram impostas em cima de suas cabeças e eles iam sendo curados. E se afastavam de Jesus comemorando: louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E Pedro os dizia: daqui a pouco o mestre vai nos falar sobre a grandeza dos céus. Daqui a pouco ele vai trazer os segredos do infinito. E aquele homem que acabara de ser curado respondia: eu não posso ficar. Eu preciso ir até a minha família, mostrar o que aconteceu comigo. Eu não posso. E mais outro que era curado
saía de lá com o mesmo comportamento, agradecendo por tudo, e Pedro dizia que Jesus ia falar aos corações sofredores, e ele dizia: eu não posso, tenho obrigações urgentes no meu trabalho, e agora que tenho saúde, agora eu trabalharei ainda mais, eu não posso ficar, eu não posso. E naquela manhã, depois que o último feridento foi limpo, depois que a última criatura recebeu a saúde, Jesus aproxima-se um pouco mais dos apóstolos, e à beira do mar da Galileia, depois de tudo o que foi feito, estavam Jesus, os 12 apóstolos e ninguém mais. E Pedro olha para o mestre envergonhado e diz: Senhor, como eles são ingratos. Eu os falei, mestre, que tu iria falar para todos. E Jesus o ensina: Pedro, a dor do corpo é o embelezamento da alma. Não esqueçamos que o homem produz o seu próprio sofrimento e que esse sofrimento o faz se voltar para as coisas dos céus. Por agora, Pedro, eles precisam padecer. Sem as dores do corpo, seria quase impossível alavancar a humanidade do charco. Observemos nossas próprias vidas, meus irmãos. Observemos o momento em que decidimos seguir a Jesus, abraçar a doutrina espírita, buscar qualquer movimento religioso. A grande maioria de nós veio sob o chicote da dor e do sofrimento. Sobre a doença que surgiu na família. Veio depois da perda de um ente querido, quando o peito nos doía bastante. Nós ainda precisamos. Na nossa evolução espiritual, nós ainda precisamos encontrar a dor para despertar para o amor. Uma boa parte dos que caminham aqui na Terra só conseguem despertar para o valor que teve o seu pai, a sua mãe, para a grandeza daqueles momentos de conversa, depois que eles retornam para o plano espiritual. Uma boa parte sente profundo remorso, porque tinha ao seu lado verdadeiros anjos do Senhor, que lhe cuidavam com todas as forças, mas eles achavam aquilo incômodo, inconveniente. E quando essas criaturas retornam para o plano espiritual, nós percebemos o quanto aquilo era valioso. Observemos o quanto ainda estamos engatinhando nessa evolução. As criaturas não percebem que o amor as envolve. Às vezes, em sentimentos extremos de egoísmo, buscamos atenção, destaques, tratamentos diferenciados, e esquecemos que tudo isso nos foi dado no nosso lar. As pessoas que preparam o que vamos nos alimentar, as pessoas que nos perguntam: como você está? Por que você demorou tanto? Nós ainda estamos no nível de achar que isso é uma perseguição. Isso é cuidado. A criatura viu que você estava demorando a voltar e, como lhe ama, me pergunta: como demorou, meu filho? Senti sua falta. São os tesouros da vida. E por muitas vezes, meus irmãos, nós vamos despertar quando a dor aperta firme. Aí nós buscamos a Jesus. Não é que ele nos castigou, é que o caminho que escolhemos era cheio de espinhos. E nós vamos traçando uma vida, machucando corações ali, crescendo no trabalho, esmagando colegas, e mais adiante o sofrimento nos bate à porta. Fomos nós que escolhemos. Nós escolhemos o que vamos falar para as outras pessoas. E se nós lançarmos coisas boas, antes disso chegar ao próximo, isso nos envolve completamente, mas se nós falarmos coisas prejudiciais, antes de chegar o mal ao outro, também nos envolve completamente. Nós escolhemos se vamos trilhar o caminho do amor para o nosso próprio bem. Não é para ser bonitinho, um anjo maravilhoso, é para a nossa felicidade. O projeto de Jesus é nos chamando: vem, meu filho, vem ser feliz, desperta e amadurece espiritualmente. Isso que tu hoje dá tanto valor, tu não vais levar para o plano espiritual.
administra e constrói as coisas que são o verdadeiro tesouro, o sentimento. Quanto custa a tua evolução espiritual? Quando vamos despertar para o que está nos prendendo no chão? Quando é que nós vamos ver que esse corpo é passageiro, que os bens são passageiros, que são ferramentas necessárias e que todos temos o direito de buscar o conforto, mas que acima de tudo isso estão os sentimentos sublimados que nós viemos aqui aprender a exercer. Eis que o divino convite nos deixa escolher, mas é urgente, meus irmãos. É urgente despertar para o amor sem limites. Eis que, para nossa alegria, chegou o momento de seguir a Jesus. Nós pedimos mais uma vez que o nosso irmão Sandro ilumine ainda mais essa nossa tarde feliz. Vamos lá, realmente seguir a Jesus, você vem falando de amor sem limites, Jesus realmente é o exemplo supremo, né? Eu estava até conversando quando a gente vinha no caminho, falando com o Jimmy sobre, certa vez eu vi um padre falando, né? E eu achei muita felicidade quando esse padre, assim, ele foi muito feliz na sua colocação, quando ele disse que para falar de Deus, ele ia colocar um vídeo de um ateu. Todo mundo estranhou, né? Uma reunião há um certo tempo atrás, e ele colocou um vídeo de Leandro Carnal. Eu achei interessante a atitude do padre, né? Ele mostrou realmente que é uma pessoa, assim, digamos, sem preconceitos, né? Porque Leandro Carnal é assumidamente ateu, mas é um filósofo realmente que tem uma leitura muito interessante de quem foi Jesus e de quem é Deus. Certa vez eu vi Leandro Carnal falar, ele dizia o seguinte: eu não acredito em Deus, mas eu vou falar a vocês o que é que eu penso de Deus. Aí ele dá uma verdadeira aula de história, porque ele foi seminarista, se não me engano, então ele conhece muito o Evangelho. Ele fala do Evangelho como realmente nem todos os crentes, né, crentes que eu falo, católicos, espíritas, evangélicos, nem todos os crentes em Deus têm a visão de Deus que ele tem. Então foi isso que o padre colocou, eu achei muito interessante quando ele falava. Mas é mais ou menos isso, né? Então, já que a gente está falando, eu falei de um padre que me trouxe essa lição muito interessante, a lição de ecumenismo acima de tudo, e também de não ter preconceito, né? Até mesmo com o irmão ateu. Então, eu tenho uma canção que eu acho muito interessante, que é do Padre Zezinho, diz assim, né? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Pode olhar que é simples, não é tanta coisa, né? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus, que eu tenho que colar, que essa aqui eu não sei decorada. Ao vivo é assim mesmo. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que transmitisse o que falei, e ela foi logo me dizendo o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então é uma canção que me remete muito à infância, né? Apesar de todos os erros, viu? Mas já dizia Faustão, eu louco, quem sabe faz ao vivo, e quem erra também erra ao vivo, né? Tá valendo. Mas ela fala justamente da visão de uma criança quando pergunta a um adulto, né, o que fazer para ser feliz. E ele diz, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu. E ao chegar ao fim do dia, com certeza você vai ser mais feliz. Eu acho que essa canção resume mais ou menos a sua fala, gente, né? Um amor sem limites. Meu irmão, é muito bonito, né? Quantas vezes o nome de Jesus será dito nessa sala hoje? É maravilhoso. A gente começa a se sentir cada vez melhor com o trabalho e a gente torce que essa energia esteja chegando aí para você, porque nos faz muito bem fazer tudo isso. Nos faz muito bem esse trabalho em grupo, a convivência. Às vezes as pessoas questionam, mas por que vocês se reúnem? Por que vocês se reúnem na doutrina espírita, se reúnem em grupo, se reúnem na igreja, se reúnem nos templos? Faz parte do amor de Jesus, meus irmãos, essa convivência. Faz parte do amor que o Senhor nos ensinou, nos tolerarmos, nos suportarmos. Uma coisa vai complementando a outra. As nossas formas diferentes de viver são exatamente para que a gente possa aprender um pouco com aquele, um pouco mais com aquele outro. Nós vamos reunidos aprendendo a crescer no caminho de Jesus, nos tolerar e nos amar cada vez mais. É um desafio profundo você não julgar o próximo. É um grande desafio você não se sentir superior ao seu irmão. Todo esse procedimento, toda essa ligação, esse trabalho unidos no bem, também faz com que a gente aprenda muito sobre o que é servir a Jesus. Tem nos ajudado demais. Tem sido grandioso para todos nós. Chico Xavier nos traz uns contos muito interessantes, porque às vezes a gente lê aquilo e parece que encaixa no nosso dia a dia, mas perfeitamente. E muitos dos contos são fatos que realmente aconteceram. Ele não colocava os nomes exatos para que as pessoas não fossem expostas. Mas em um desses contos, ele fala sobre o nosso amigo Paixão. Paixão, há 25 anos, era espírita e ainda não tinha um grupo de trabalho. Ele acreditava que nas casas em que ele passou, ele não foi compreendido, encontrava dificuldades, aquele não era o grupo que ele devia participar, aquele não era o trabalho dele. E 25 anos se passaram. Aquele homem abraçou a doutrina espírita e 25 anos depois, ele não tinha uma casa. Mas no coração dele aquilo doía. Porque a gente se sente muito confortável quando a gente trabalha junto com o nosso grupo. Nós ainda precisamos ter a nossa casa, o nosso cantinho, os nossos companheiros da doutrina, o nosso trabalho no bem. É como voltar para a família amada, desabafar, conversar com alguém que a gente confia. Paixão não tinha isso. E quando fez aniversário de 25 anos da doutrina,
ele foi a uma casa espírita. Uma das poucas que ele não tinha ido ainda, porque ele bateu calçada. Ele andou muito, por muito lugar. E ele foi lá falar com o guia espiritual daquela casa, pedir uma orientação. E foi atendido, não demorou muito. O guia apresentou-se através da mediunidade de uma das trabalhadoras. E Paixão contou a sua história. E suplicou àquele guia espiritual que indicasse uma casa para ele ir. Um grupo de irmãos que tivesse o coração como o dele. Que ele pudesse participar do trabalho junto. Ele queria participar de um grupo. E dizia, dizei-me para onde ir. Os passos que devo seguir. E aquele guia, aquele benfeitor espiritual, sem corrigi-lo diretamente, amorosamente, diz a ele, 25 anos, meu irmão, sem um trabalho definido no bem, é grande dor para a alma. A poucos passos do teu lar, existe um grupo de caridade. Aí Paixão tomou a palavra. Disse, eu sei muito bem quem é. Naquela casa ninguém sabe quem é mais orgulhoso. Todos querem ser o dono do saber. Ali eu não fico. Me admira que tu me indica o lugar daqueles. Com pessoas daquele tipo, eu não vou. E aquele guia espera um pouco e diz a ele, no caminho do teu trabalho, trabalha a senhora Soledade, a médium dos pobres. Tu poderia auxiliá-la. E Paixão não espera ele terminar e diz, eu conheço aquela mulher. Aquela mulher, quando os guias não aparecem, tenho certeza absoluta que ela finge que são eles. Aquela mulher trabalha com a mentira. Eu que não vou me misturar com gente assim. Eu ali não vou. E aquele guia pacientemente diz a ele, Paixão, o teu amigo Pereira, depois que perdeu o filhinho amado, tem feito um grande trabalho no orfanato, junto aos filhos de outros pais. Por que tu não vai com ele? E Paixão diz, certamente tu não conhece o Pereira? O Pereira é avarento, miserável, apegado ao dinheiro. Me faria muito mal andar com pessoas assim. Eu não vou. E aquele guia continua, porque o amor não desiste. O amor não desiste de nós. E diz a ele, no teu local de trabalho, tu conheces o Araújo? Ele tem exercido uma bela função junto ao asilo de idosos. Vai com ele. E Paixão diz, muito me admira que na espiritualidade ninguém saiba quem é o Araújo. O Araújo tem 2 famílias. Eu que não vou andar com aquele devasso. Eu não me misturo com todo tipo de gente. Não vou. E aquele guia espiritual silencia. E Paixão suplica, dizei-me para onde ir. Qual será o meu grupo? Ajuda-me. E aquele guia diz a ele, meu filho, a casa espírita é um hospital de almas, meu filho. As criaturas que lá estão são trabalhadores, mas também são doentes. O médico divino veio para os doentes. Eles têm lá os seus defeitos. Tende piedade para com eles. Se tu não tiveres defeitos, meu filho, a tua companhia deverá ser a dos anjos. Mas se tu ainda tens aí algo para crescer e desenvolver em tua alma, tende piedade com teus irmãos. Aprende a amá-los. Porque aqui não tem nenhum santo, meus irmãos. Nós somos cheios de defeitos. E não fingimos santidade. Só que nós decidimos tentar melhorar. E todos os dias nós tentamos um pouco mais, e talvez você que está nos ouvindo nos presenciou cair de forma muito feia. Nós te pedimos perdão. Tende piedade de nós, tende misericórdia conosco, mas nós continuamos tentando. Vamos limpar a poeira, levantar e seguir adiante. O projeto de amor não faz mágica.
Nós não vamos sair daqui da nossa condição humana e tornar-nos anjos do Senhor. Nós vamos passo a passo. Quando você chegar na casa religiosa, vai ter muita gente com dificuldade. E perceba que muitas vezes os que estão à frente têm grandes dificuldades também. Os mais doentes estão sempre no hospital. É um projeto de tolerância bendita. O amor de Jesus, que nos faz aceitar a queda do outro, porque nós também temos muito o que evoluir. Tenhamos misericórdia dos nossos irmãos. Para você que ainda não abraçou nenhuma religião, tenha de piedade de nós que somos religiosos e já amamos tanto. Nós estamos tentando, meu irmão. E se você quiser vir conosco, nós vamos tentar compreender a sua caminhada. Eis que o projeto do Amor Sem Limites vai nos reunir cada vez mais. E juntos, todos juntos, nós vamos avançar no caminho do Senhor, porque enquanto houver uma lágrima neste mundo, ninguém será absolutamente feliz. A felicidade plena há de ser de todas as criaturas. Aí nós vamos modificar esse planeta. Esse é o projeto do amor de Jesus. E nos que auxiliam esse projeto, mais uma vez, os músicos. Rapaz, eu acho que é o frio de Campina Grande. Jimmy hoje está inspirado nas diretas e indiretas. Eu estava aqui. Eu estava aqui admirando ele falar, né? Pegou de surpresa aqui, né? Mas eu acho que, assim como o Amor Sem Limites, a gente realmente, como você bem falou, né? Não é que precisamos entender que todos têm dificuldades e precisamos principalmente esperar que os irmãos não sejam perfeitos, né? Para que possamos trabalhar. Também conversávamos aqui nos bastidores, até conversando com o nosso irmão Ivan, diretor aqui da TV, e a gente falando sobre o começo, né? Como tudo começou e tal. E ele disse uma coisa interessante: eu nunca esperei estar pronto para começar, Ribamar, porque realmente se fosse esperar estar pronto para começar, não começaria. Então a gente lembra quando veio aqui no começo na rádio, a gente sabe que já vem novidades por aí, mas que foi, né? Então, pega aqui de Ivan para Ribamar ali, realmente, Ribamar, a gente não pode esperar que esteja pronto, né? Então a rádio hoje está funcionando, a TV está funcionando também, como eu disse, novidades em breve, é surpresa, surpresa, né? Deixar, já sei que é coisa boa, já soubemos hoje que é coisa boa, mas a gente não pode esperar realmente que tudo esteja pronto, né? Só a gente não começa. Então a gente tem que começar realmente e começar, quem sabe, a distribuir o perfume das rosas, né? Porque quem distribui amor, distribui rosas, distribui o perfume das rosas, né? E fica sempre um perfume. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda,
dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Me permita, gente, me lembrei aqui agora, essa canção eu queria dedicar a todo o pessoal da Cidade de Esperança, lá da Sociedade de Estudos Espírito Esperancense, porque sempre que nós vamos ler, eles pedem essa música. Essa música é usada nas reuniões, é usada também nas reuniões mediúnicas, o pessoal trabalha muito com essa música lá em Esperança. Então, um abraço a todo mundo de Esperança, a todo mundo do Brejo Paraibano, em especial a Sociedade de Estudos Espíritos Esperancense, do nosso Turma Boa, lembrando a presidência do nosso amigo Pedro Paulo. Mas lembrei de Esperança, realmente eles gostam muito dessa canção lá, essa canção é bela, é bela. Grande Pedro Paulo, nosso amigo Thales, né, o pessoal lá, muito bom. Meus irmãos, nós estamos caminhando para a nossa última parte, né? A gente vai trazer mais uma reflexão sobre a passagem de Jesus. Nosso irmão Sandro vai nos presentear com mais uma música ao final. Mas antes, nós queríamos dizer o quanto somos felizes de participar desse projeto. Que é uma alegria muito grande, a energia que circula aqui, tudo isso que está acontecendo tem nos feito muito bem. Ficamos felizes de tudo isso existir. E o nosso irmão Ivan e Riba, que estão à frente disso tudo, os trabalhadores, os que ficam normalmente atrás das câmeras. Olha, que Deus os pague. Que ninguém vê, mas se não fosse eles, isso aqui não acontecia, né? Estamos só nós aqui, lindos e maravilhosos, mas... exatamente, não tão lindos, né? Tem pessoas ali, exatamente, mas maravilhosos. Pronto, gostei. E a gente vê que é um trabalho incansável. Se a gente tem muito material para assistir na TV Chico Xavier, tem muita coisa para ouvir, é muito bom ouvir antes de dormir. Alguém está lá correndo atrás, produzindo. E ninguém imagina, né? Tipo, o trabalho que dá, né? Gigantesco. O trabalho é grande, é grande. E assim como Jesus nos convidava, mãos à obra, e que esses trabalhadores tanto nos testemunham, os apóstolos do Senhor testemunhavam a sua fé com as mãos no trabalho. Depois que aconteceu o julgamento mais injusto que esse mundo já viu, depois que o homem que não tinha culpa nenhuma foi condenado à morte pela crucificação, os apóstolos tiveram que enxugar as lágrimas e seguir com o trabalho. E o trabalho era gigantesco. O apóstolo Pedro começa a construir com suas próprias mãos a casa do caminho. Era preciso um teto, meus irmãos, para receber os desgraçados da vida. Eram muitos os loucos, os velhos abandonados, as crianças órfãos, os doentes. As mãos cansadas de aquele pescador começaram a levantar aquele lugar. Alguns vieram ajudar, o prédio central foi feito de forma rústica, humilde, e os trabalhos começaram. E cada vez chegavam mais necessitados. Era preciso expandir aquele lugar, e compartimentos laterais foram sendo feitos, e aquela edificação parecia braços abertos, esperando os sofredores do mundo. O apóstolo Tiago achava aquilo tudo uma certa perda de tempo. Tiago preferia os estudos, as letras, falar com aqueles tidos como puros. Mas Pedro, meus irmãos, Pedro era o pilar da casa do caminho. Pedro conhecia de perto o sofrimento da pobreza. Pedro conhecia a dor. E por trazer no coração grande remorso por ter negado a Jesus, ele buscava a felicidade servindo aquelas criaturas. É um santo remédio. Para nos perdoarmos, busquemos servir, seja qual for o erro que você cometeu, meu irmão. Busque ajudar o próximo e veja o quanto vai aliviar a sua consciência e o seu coração. Ame um pouco mais e veja que remédio bendito. Era o que os apóstolos nos ensinavam. Pedro passava todo o tempo servindo. É relatado que ele dormia poucas horas. Acostumou-se com aquela rotina de sempre servir, de sempre ajudar. E é relatado ainda
na psicografia bendita, na psicografia espírita, que ele, uma vez por semana, parava para falar sobre Jesus. E contava os momentos em que ele esteve ao lado do Senhor. A grandiosidade do Mestre, falava de suas próprias feridas e da luminosidade de Jesus. E como as palavras de Pedro tinham lastro nas suas atitudes de bem, como Pedro verdadeiramente amava aqueles ouvintes que lá estavam, aquelas criaturas que se reuniam para ouvi-lo, aquele lugar se iluminava quando ele parava para falar. Os pobres loucos, os doentes, choravam, mas não mais de desespero, choravam de emoção e de esperança em um futuro grandioso que os justos terão. Pedro enchia aquele lugar de luz. A casa do caminho, meus irmãos, quebrou velhas barreiras, porque ali dentro todos eram bem-vindos. Os ditos de vida pura tinham que conviver com os ditos perdidos, com os de vida impura. Todos eram bem-vindos. As mulheres chamadas vendedoras de ilusão tinham lá as portas abertas, podiam ir. Pedro as amava do fundo do coração, a todos eles. Alguns se sentiam incomodados. Acontece ainda hoje, né? Alguns se sentiam incomodados em ter que conviver com aquelas pessoas que caíram no caminho. Mas lá, onde o amor é a lei, todos deviam estar juntos. Pedro falava para todos eles. E uma daquelas mulheres dita de má vida, pela primeira vez ouviu falar sobre o amor. Pela primeira vez um homem demonstrava para com ela sentimentos puros, sem esperar lançá-la ainda mais no abismo. Ela se viu envolvida pelo amor que via daquele apóstolo. Só que ela ainda trazia consigo grandes quedas. Vítima que foi das coisas que lhe aconteceu, do abandono na infância, da necessidade de vender o próprio corpo. Ela viu o mundo através de sua própria consciência. E ao ver Pedro exalando tanta luz, aquela mulher sentiu-se apaixonada pelo apóstolo. Despertou nela uma paixão avassaladora. Mas Pedro estava tão ocupado com tantos trabalhos, servindo a tantas pessoas, que não percebeu o sentimento daquela irmã. Ela o buscava constantemente, simulando urgências que não existiam, tentando chamar sua atenção. Pedro estava sempre pronto para servir. E um dia, aquela mulher chega diante do apóstolo e faz a ele proposta inconfessável, indescritível. E Pedro se enche de rubor. O velho apóstolo, a princípio, não sabe o que responder àquela mulher. Ele não esperava, não imaginava. Diante daquilo que ela falou, Pedro lembra-se de sua própria juventude, da alegria do seu matrimônio, da dor da sua viuvez. Lembra-se de Jesus e diz a ela: minha filha, o amor que eu tenho por ti é o amor de espírito. Depois que eu abracei a cruz do Cristo, eu sou somente um cadáver que respira, minha filha, esperando a libertação. Observai a mim dessa forma. O amor que te tenho é o amor do Espírito. E aquela mulher transtornada, com seus sentimentos em desequilíbrio, sendo utilizada por espíritos perseguidores que queriam causar um grande escândalo naquele lugar, aquela mulher começa a despir-se diante do apóstolo. E Pedro a impede. E com os olhos marejados, ele diz a ela: minha filha, me perdoe. Eu errei mais uma vez, tentando mostrar às pessoas a luz de Jesus, e eu demonstro as minhas próprias feridas. Tentando demonstrar o amor do Mestre, eu desperto paixões avassaladoras. Perdoa-me, minha filha, por não ter conseguido te levantar. Porém, ajuda-me.
para não te lançar mais ainda no abismo. Essa casa te pertence, minha filha. As portas estarão sempre abertas para ti, mas também pertence a Jesus. Ele aqui habita e espera de nós que exerçamos o amor mais puro. Por agora, minha filha, é melhor que tu saias. Leva contigo a paz que tu aqui encontrastes e deixa aqui comigo a paz que reina nesse lugar. E aquela mulher atordoada, revoltada, grita impropérios, falsas acusações. Pedro sente imensa vergonha, muitas pessoas ouviram tudo aquilo. Ela vai embora. E o velho apóstolo sente-se triste, como se estivesse perdendo a batalha, como se sua mensagem não estivesse chegando aos corações. O trabalho continuou naquele dia até altas horas da noite. E quando tudo parecia mais calmo, Pedro vai até debaixo de uma figueira e começa a refletir. Lembrar dos tempos em que esteve ao lado de Jesus. Lembra-se dos divinos ensinamentos à beira do lago. Ele lembra-se de Jesus na sala de sua casa. Uma singela casinha de um pescador. Da luz que o Mestre trouxe ao mundo, Pedro lembra-se de si mesmo negando ao Mestre e chora copiosamente. Seu coração ainda estava ferido. Lembra-se de tudo o que aconteceu naquele dia. Sente-se triste. Sob a nuvem de lágrimas, Pedro vê aproximar-se um vulto luminoso. Era Jesus, aproximando-se no momento da dor, porque não duvidemos, na dor extrema ele está conosco. E Pedro quis contar ao Mestre tudo o que aconteceu, os problemas daquela tarde, as dores do coração. Mas Jesus fala primeiro e diz a ele: Simão, a chama que cozinha o pão atrai também as mariposas que nele se consomem. Os meus discípulos estarão expostos às ocorrências do mundo, sofrerão as consequências do mundo, mas nunca estarão esquecidos do meu amor. Ama aquela mulher, Simão. Perdoa os seus desequilíbrios. Cada criatura vê o mundo através dos próprios olhos. Cada um receberá a boa nova a seu próprio tempo. Ama aquela mulher. Não tenhas medo. Siga adiante. E perdoa-te, Simão. Perdoa a ti mesmo. E segue levando adiante o amor, porque o amor é a força que mais cura nesse mundo. Leva o teu amor e a tua luz até ela. E esse amor irá iluminar os seus passos, porque hoje ela ainda está na escuridão. Confia, Pedro, e leva adiante o amor. E o velho apóstolo se enche de uma força descomunal e percebe que aquele que caminha com o amor do Cristo não há o que temer, que aquele que leva adiante esse sentimento sublime não tem tempo de julgar a queda moral do próximo, que quem exerce o amor que Jesus ensinou abre os braços para todos, sem exceção, que aquele que ama de verdade, o indivíduo que abraçou a Jesus e tenta testemunhá-lo em sua vida, não tem tempo de condenar ninguém. Eis que o convite é esse, meus irmãos. Um convite divino, que nós sigamos com esse amor, que nós possamos levar paz, levar luz, com a nossa pequenez e com os nossos defeitos, mas nos construindo e melhorando cada vez mais, apacentando corações, levando palavras de auxílio, amando com todas as forças, tal qual Jesus nos ensinou. Que nós tenhamos esse compromisso com o próprio Mestre, com o nosso Senhor e Salvador, e possamos nos iluminar cada dia mais. E para iluminar ainda mais esse trabalho, termina para a gente. Já sei. Para iluminar,
Quem sou eu para terminar iluminando demais? Eu acho que depois de tua fala tão bonita, né, da gente escutar tanta, dessa tarde tão maravilhosa, né? Volto a dizer, eu sou de Campina Grande, sou campina-grandense, né? Porque dizem que aqui nasce aqui é campinense, né? Mas como eu torço pelo Galo da Borborema, então eu posso ser que sou campina-grandense, né? 2, Ribamar está dizendo também ali. 3, pronto. Né? Mais um abraço a todos os campinenses e torcedores do Campinense, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem uma canção que poderia resumir tudo isso, né? Que Jesus foi tão grande, Jesus é tão grande, que reza a lenda que essa canção, a letra é de Chico Xavier, a letra de Emmanuel, né? De Emmanuel, de Chico Xavier, e foi gravada por Roberto Carlos, né? E até eu gosto de brincar às vezes, digo, eu imagino o diálogo de Chico com Roberto, né? De Chico lá em Uberaba, Roberto chegando, e Chico mandou chamar Roberto porque reza, como eu digo, reza a lenda, né? Já vi pessoas dizer que sim, que não, mas digamos, os relatos é que realmente essa letra teria sido uma psicografia de Emmanuel, né? Através de Chico, né? Mas enfim, a letra é bela de qualquer maneira, né? Mas eu imagino Chico chamando Roberto e dizendo: meu filho, vem cá, eu tenho uma letra de uma canção para você. Aí Roberto diria: fala, Chico, hein, bicho? Tens uma música? Diz: tenho. E não se preocupa, Roberto. Diz: mas eu coloco o nome de quem? Diz: pode colocar o seu de Erasmo, porque a autoria é o que menos importa. E brincadeiras à parte, a canção é o homem. Eu acho que define tudo. Quem foi Jesus? É o homem. Eu acho que para a gente encerrar essa tarde, essa canção é muito bela. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.
Linda, linda, linda. Falar de Jesus é muito bom. E essa letra, é como eu disse no começo, Jimmy. Independente de quem tem escrito, as pessoas entram em polêmicas bobas, né? Mas foi de Chico, quem escreveu foi Roberto. Não importa, a mensagem é bela, bela, bela. Sem mais, bicho. Fica à vontade. Então é isso, é nos despedir e agradecer pela paciência de vocês, pela atenção, por toda essa estrutura aqui da TV Chico Xavier. Suplicar a Jesus que nós possamos voltar o mês que vem e fazer a nossa terceira edição, terceiro programa. E só na quarta sexta-feira do mês, né? Toda quarta sexta-feira do mês. Se Deus permitir. Abração pessoal do Barra de Santa Rosa. Amanhã, se Deus quiser, a gente está por lá. Nada mais. Se você estiver satisfeito, a gente já está caminhando para o final. Mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui novamente, né? Agradecer a você a oportunidade também de sempre estar ao seu lado, a gente fazer essa parceria é muito bom, sempre é muito bom, né? Trabalhar é bom e trabalhar ao seu lado é muito bom também, melhor ainda. Agradecer também a Ribamar, que está ali na técnica, ninguém vê, mas ele faz o que a gente está chegando para que vocês vejam, certo? Agradecer a Ivan também na produção da TV, né? E que Deus possa nos dar muita saúde e saúde a todos que estão em casa, para que tenhamos um final de semana de paz, um final de semana de muita luz e que possamos em breve estar aqui. Então, só confirmando, né, e ratificando, na próxima quarta sexta-feira do mês, então, na quarta sexta-feira do mês de agosto, estaremos aqui, com a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu